Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grilo, para te ajudar em mais uma aula de linguagens, códigos e tecnologias voltado para sua prova da Enseja, ou língua portuguesa, como preferir chamar. Então você que está querendo sua certificação em Enseja 2023, você está no lugar certo, então seja muito bem-vindo e dessa vez, para falar de um dos temas que mais tem caído nas últimas provas. Bom, Heitor, por que você vai falar sobre a história da internet dentro da prova de linguagem? Bom, você sabe, a sua prova também tem essa vertente da tecnologia, está no próprio nome do eixo, Então, eles abordam essa temática. Então, o que eles fazem? Eles unem a parte da comunicação com um pouquinho de história, incluindo a questão da internet. Toda a prova, uma questão, eles colocam isso justamente para fazer essa conexão, tá? Então, por isso que parece um assunto um pouquinho, à parte aí dentro de português, mas não adianta. Eles acrescentam essa disciplina, esse percurso mesmo tendo um outro eixo de história e geografia, ou de ciências humanas, tá bom? Então, esse aspecto eu vou falar dentro da prova de linguagens mesmo, tá certinho, você tá no lugar certo, playlist correta, tá? Mas não adianta, toda vez vem uma questão dessa. Então, para você não errar, é só você assistir e você vai ver que é bem fácil. E também eu vou começar também já a abordar alguns outros pequenos temas, tá? Que vão cair, tá? A gente vai começar aqui e depois eu vou abrangendo para outras áreas. Então, é só você acompanhar. Antes de iniciar, por favor, não esquece do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, de clicar no sininho para receber os próximos vídeos, comentar aqui embaixo quando acabar o vídeo e de compartilhar o link, tá bom? Caso queira, torne-se membro do canal e dê uma olhada na descrição aqui desse vídeo. Legal, pessoal? Então vamos começar falando sobre a história da internet. Só vou falar aquilo que cai, tá? Já caiu toda a prova, caiu uma questão, você tem que saber. Então anota tudo no seu caderno, tudo aquilo que eu falar, vou mostrar aqui para vocês. Combinado? Bom, a internet ela nasce nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia, no ano de 69, tá? Você tem que saber essa data, você tem que saber o país, você tem que saber que é a origem da internet. Mas a internet, ela não começa do jeito que a gente tem hoje, todo mundo acessando de maneira fácil, rápida, todo mundo tendo conexão. Não, nessa época, quando ela começa, ela foi criada pelo próprio exército americano. Bom, se o próprio exército americano fez, adivinha para que era? Justamente, para que eles pudessem conversar entre eles mesmos. Então, a internet ela nasce justamente para facilitar a comunicação do próprio exército americano, tá? Lembra, você depois, fazendo essa união, quando você assistia as aulas dos eixos de ciências humanas, a gente está falando lá de Guerra Fria, dessa polarização entre os Estados Unidos e União Soviética, que hoje é a Rússia. Então, esse período realmente você tinha muitas ameaças, tanto de um lado quanto de outro, inclusive ameaças nucleares, mas a gente chama, óbvio, Guerra Fria, porque não houve ali um combate direto. Então, a internet, ela nasce justamente neste momento. Eles precisavam se comunicar de uma forma onde supostamente ninguém teria acesso. Então, a internet, ela surgiu daí, tá? Uma forma, sim, que entre os militares americanos pudessem conversar, tá bom? Sem que, os militares russos, por exemplo, principalmente, os soviéticos, descobrissem, Ou seja, evitaram o principal contato, que era via rádio, de uma distância determinada para uma conexão via internet, onde você não teria aí as ondas de rádio, tá bom? Essa era a ideia principal. Porém, você sabe que às vezes a gente cria certas invenções com o passar do tempo, ela vai se modificando conforme as necessidades. E com a internet foi a mesma coisa, pessoal. Com a internet foi a mesma coisa. Com o passar do tempo, outros países também começaram a utilizar. E aí, quando você tem vários países, a gente está falando aqui, do Word. Então, a palavra Word, o www, vem justamente do World Wide Web, que é www, as iniciais disso, que em termos traduzidos significa rede de alcance mundial. Ou seja, conforme você tem mais de um país utilizando, você tem sim este processo, tá bom? E hoje a gente utiliza isso de forma mais abreviada, tá? Que a gente chama de internet. Por isso que todo site, quando a gente vai escrever, até hoje, você começa www. E aí você escreve, é justamente dessas iniciais.
Bom, vamos avançar um pouquinho no tempo, aí nos anos 80, a gente estava em 69, né, na criação, e vamos avançar para os anos 80. Nos anos 80, essa rede mundial, né, que era usada em vários países, ele era usado inicialmente entre outros militares e também, né, dentro do espaço acadêmico. Então, muitas universidades começaram a utilizar, mas apenas internamente entre eles, tá? Então, os próprios universitários utilizavam dentro das universidades. E aí, lá para o ano de 87, o usuário comum, usuário pessoal, usuário comum, civil, começou a utilizar e ver utilidade na utilização deste processo que é a internet. Claro, né, o primeiro país onde os civis começaram a utilizar foi nos Estados Unidos, ok? E depois o resto da história, né? Você sabe, rapidamente nos anos 90 isso se expandiu para muita gente, tá bom? E pelo mundo inteiro, não só entre militares, mas também entre pessoas civis. Outro tema, tá? Agora pulando um pouquinho, que falando em questão de histórica, você tem que saber, tá? Que sua prova ela tem perguntado também, que é a questão aí do coloquialismo versus a gramática normativa. Não se preocupa, não é difícil, apesar dos nomes parecerem, mas você vai ver que na prática não é, tá? Uma coisa que você tem que saber é essa questão, né? A sua prova ela vai te perguntar bastante entre a diferença entre a língua escrita e a língua falada. Igor, como é que isso cai? O que eu tenho que saber? Muito simples, mas você tem que saber, tá? Em teoria, né, a gente tem a mesma língua, né? Tanto na escrita quanto na fala, nós utilizamos a língua portuguesa. Até aí, nenhuma dúvida, não é? Porém, você tem que entender uma coisa, a língua, ela não se limita a um território físico. Concorda comigo? Né? Por exemplo, você tem vários países pelo mundo, você tem Moçambique, você tem Portugal, vários países do mundo que também falam português. Então, a língua ela não se limita à questão territorial. É muito, pessoal, pela questão histórica, né? Então, por exemplo, o Brasil ele foi colonizado por portugueses. Os portugueses falam português, falam até hoje, né? E então, a língua acaba passando, obviamente, né, que se misturou muito com a língua indígena, com várias tribos que tinham no Brasil, né, e vários outros povos, né, que ao longo do tempo também foi ali tendo contato. Então a língua ela vai se adaptando de acordo com a realidade, né? E é o seguinte, para padronizar a forma que todos nós escrevemos, existe um livro padrão para isso, que a gente chama de gramática. Então, quando você ouvir falar na sua prova em gramática normativa, nada mais é, pessoal, do que aquelas conjuntos de regrinhas que a gente aprende na escola, tá bom? Que vai falar, olha, você tem que utilizar a morfologia, 10 classes gramaticais, você tem a sintaxe, você tem sujeito e predicado. Todas essas coisas, pessoal, tá tudo dentro da gramática. Se você for hoje numa papelaria, numa livraria, comprar uma gramática, você vai ver, tá bom? Chama gramática. E ela também é chamada de gramática normativa, que é norma, conjunto de regras. Essa é a tradução literal, tá bom? E ela é a mesma para todos os países de língua portuguesa. Claro que mesmo, recentemente inclusive teve o acordo, né, ortográfico para essa aproximação, para essa correção em tempos, mas claro, mesmo adaptando, cada localidade tem a sua realidade, tá bom? E você tem que saber, presta atenção, que é aqui que vem a pegadinha da sua prova, tá? Existe esse manual e todo mundo segue, correto? Beleza. Só que quando a gente vai ver na fala, ela não é bem assim, né? Na fala a gente se adapta muito. Por exemplo, se você pegar um falante de língua portuguesa de Portugal e outro do Brasil, você vai ver que é bem diferente. Aí, e dentro do Brasil? Dentro do Brasil também. Se você pegar cada uma das regiões do Brasil, Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, também é diferente. Se você pegar dentro de cada estado, mais diferente também. Às vezes, dentro do próprio estado, você tem pessoas que também falam de forma diferente, com escolhas de vocábulo, né, de palavras diferentes, com determinadas escolhas que também são diferentes. Então, você tem essa adaptação de acordo com a realidade, tá bom? Isso por quê? Primeiro, pela influência histórica e segundo, né, também pelos processos migratórios que teve desde o início até mesmo, né, no próprio Brasil, no século XIX e XX, como a gente vai ver bastante aí nas aulas de ciências humanas. Ou seja,
A língua, ela se modifica ao longo do tempo. Você tem que saber isso, não adianta. A língua, ela nunca é fixa. Nós não falamos exatamente igual como os portugueses de 1500, ok? Ela se modificou com o tempo, tá? Conforme as realidades. E por isso, né, também que cada estado, cada cidade também vai se adaptando. E aí, a sua prova ela vem me perguntar bastante nesse aspecto, né? Realmente, você tem um local que é melhor, um local que é pior, que fala mais correto, que fala mais errado? E aí a gente já vai ver como é que você vai responder isso, tá bom? Calma. Outra coisa que você tem que saber, o Brasil é muito grande, tá bom? E quando eu falo é muito grande mesmo, em termos de território. E todo país, conforme, quanto maior ele é, né, e quanto mais população ele tem, né, mais também existe essas mudanças na forma de falar. Então isso já caiu na sua prova, tá? Que a parte territorial pode influenciar sim em uma maior variação linguística. O que é isso? Você ter pessoas diferentes falando de formas diferentes, tá? E isso, pessoal, é natural, faz parte do jogo, tá bom? Por quê? Gírias vão surgir, né? Expressões de cada região. Você vê, fala aí um carioca e um paulistano conversando. Você vai ver que cada um tem um jeito completamente, né? Gírias, expressões, até o jeito corporal. Muda bastante e é normal, tá bom? Porque a língua é algo vivo, é algo que transforma, é algo que vai se adaptando conforme as realidades, tá bom? E o jeito que a gente fala, a sua prova ela vai chamar de coloquialismo, tá bom? Heitor, o que é o coloquialismo? É o jeito que a gente vai falar de acordo com a nossa realidade. A gente não se preocupa muito com as regrinhas, né? Ou você na hora de estar conversando com seu amigo, com seu familiar, com seu chefe, você fica pensando em regra que está na gramática. Não, você fala conforme a necessidade, conforme a situação, não é? E isso, essa adaptação, né, é o coloquialismo. Então, isso é muito importante. E aí, para a sua prova, às vezes eles chamam até de maneira errada esse coloquialismo de dialeto. E ó, dá na mesma para a nossa prova do Enseja, tá bom? Mas falou em dialeto de alguma região, falou coloquialismo de alguma região, tá bom? Não tem problema. E às vezes eles falam, o pessoal da cidade ou do campo, pessoal do interior ou do centro, pessoal do estado X ou do estado Y, não importa. E a sua prova ela sempre te pergunta a mesma coisa. Que se uma é mais importante que a outra, se uma é superior à outra, se uma é inferior à outra, sempre vai te perguntar a mesma coisa. O que você vai sempre responder? Entre elas, não há nada, uma que seja melhor que a outra. Entre a língua falada e a língua normativa, Heitor, a língua da gramática, também não existe uma que seja melhor que a outra. O que existe nós temos que nos adaptar de acordo com a situação, é verdade. Então, por exemplo, na prova da redação do Enseja, eu não vou escrever como eu falo, ok? Eu vou usar gramática normativa, mas quando eu estiver falando com meu filho, eu vou usar uma linguagem mais coloquial, mais adaptada a essa realidade. Da mesma forma que entre regiões diferentes, eu não tenho uma língua regional melhor do que a outra, tá? São todas importantes e todas dentro daquele contexto, daquela realidade, são valorizadas. Por quê? Uma língua é uma expressão cultural. Grava essa frase porque cai na sua prova. Uma língua é uma expressão cultural, beleza? Então todas existem mutuamente e não me caia na pegadinha. Gramática normativa não é melhor do que a linguagem coloquial. Ambas existem mutuamente e ambas são importantes, cada um na sua própria realidade. Promete que não cai nessa pegadinha? Legal. Eu também quero falar de outro ponto, falando nessa questão aí do texto, sobre o autor do texto versus o texto publicitário. Por que eu quero reforçar esta questão? Porque caiu já nas últimas duas provas, caiu uma questão dessa e o pessoal confundiu um pouquinho. Eu cito isso na aula, mas vamos reforçar? Porque eu quero que você passe com nota lá em cima. Então vamos lá. A gente já viu, né? A gente falou sobre texto publicitário, a gente falou sobre a propaganda e a gente viu que muitas vezes, por exemplo, num texto da publicidade, o autor ele quer te conscientizar de algum produto, vender algum produto, ou então, né, fazer com que você compre determinada coisa. Legal, passar mensagem social, etc. Bacana, como a gente já tinha conversado, até aqui nenhuma novidade. Só que a gente tem que pensar o que é o seguinte, que aquele que está fazendo o seu texto, aquele que está escrevendo o seu texto para a sua prova, não é o mesmo que está querendo te convencer daquilo. Então, como assim? Então, por exemplo,
Vamos supor que você está lendo um texto e ali aparece: vamos mudar o Brasil. Tá bom? Alguém escreveu aquilo, concorda comigo? Porém, quem escreve aquilo, né, ele não está no mesmo patamar do que aquele que está lendo, tá bom? Ele só quer te convencer, então ele meio que se coloca ao pé de igualdade com quem está lendo, com quem é o leitor, justamente para convencê-lo. Ok, olha, vamos mudar o Brasil, vamos juntos combater a fome, tá? O próprio autor se coloca ao pé de igualdade ali, mas ele não faz parte da propaganda, tá? Não confunda o famoso autor com o eu lírico, né? Que é o personagem da obra. Então, assim, é somente uma estratégia de convencimento. Esse tipo de questão, pessoal, parece muito simples, mas na hora pode te confundir, tá? Porque você vê lá os verbos, né? Vamos mudar, estamos juntos. Aí você fala, o autor ele quer ficar no mesmo pé de igualdade e também ele está se colocando, ele faz parte da propaganda. Negativo, ele só se coloca ao pé para você falar, ok, tem mais pessoas pensando do que eu, então eu vou comprar aquele produto ou vou tomar aquela atitude, tá bom? Então o autor, pessoal, é apenas quem escreve, tá bom? Então faça essa separação da mensagem, por gentileza, tá? E não confunda o autor com o participante. Autor é uma coisa, tá? Participante é outra. Então tome muito cuidado com isso. Pessoal, então encerramos por aqui essa nossa aula de linguagem de códigos e tecnologias voltada para o Enseja 2023. Qualquer dúvida, só fala comigo. Estou aqui para te ajudar. Não esquece do like, se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, compartilhar esse link, tá bom? E clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal, tá? Que ajuda bastante na continuidade desse projeto. E dá uma olhada na descrição desse vídeo. Se precisar de mim, olha, o link aqui dos grupos do WhatsApp está aqui embaixo na descrição. Então pode escrever que eu respondo todo mundo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Boa sorte na sua prova da Enseja. A gente se vê em outro vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.